Olá família, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Ferreira e estamos juntos mais uma vez aqui na TV Evangelizar, no nosso programa Família em Casa. Nós estamos começando hoje uma série chamada Bem-aventuranças. Este primeiro programa da série Bem-aventuranças, vamos falar da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os que têm um coração pobre ou os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Que alegria poder estar partilhando com você e a gente encontrar nas bem-aventuranças o verdadeiro ideal, o caminho para vivermos a felicidade. Tantas vezes nós já falamos isso aqui no programa. Felicidade não é algo que você merece, algo que você encontra de graça. A felicidade é construída. E na construção da felicidade, eu gosto sempre do que Jesus nos coloca, na sua vida de mestre, ensinando a gente como é o caminho para as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança já indica isso, felizardos, aqueles que são felizes. Você quando fala assim, vou fazer uma aventura, aventura é um caminho. Aventura é quando você se propõe a chegar em algum lugar, né? O objetivo, e você vai passar por caminhos diferentes. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um rally, por exemplo, né? Vai fazer uma trilha e ele é radical, vai fazer uma coisa diferente, mas ele vai chegar ao ponto que ele quer. Imagina uma pessoa que faz uma escalada numa montanha, ele vai naquela aventura maravilhosa, né? De poder chegar no topo e sentir a alegria de chegar lá. É o que ele quer, mas ele vai ter que fazer um caminho, uma trilha para isso. Por isso a gente faz uma afirmação e a gente aprende isso com as bem-aventuranças. Jesus, ele ensina as bem-aventuranças como o caminho para chegar à felicidade. E esta afirmação é muito importante. Felicidade não é o lugar onde se chega, é a maneira como se vai. O dia que nós aprendermos isso e vivermos, aplicarmos isso em casa, nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. Felicidade não pode ser o lugar onde se chega, é a maneira como se vai. Por isso nós tivemos a inspiração de fazer aqui o Família em Casa em série. E esta série Bem-aventuranças está trazendo para você hoje esta primeira bem-aventurança de Jesus, que ele nos ensina para fazer o nosso coração ser fixo, firme, nosso coração ser pousado, nosso coração ser focado nesta palavra de Deus, que na verdade é um ensinamento maravilhoso. Como fundamento desta série, é preciso entender o que as bem-aventuranças têm como proposta. No Velho Testamento, Moisés sobe ao Monte Sinai, ou ao Horebe, para falar com Deus. E lá ele recebe, né, nas pedras, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Fantástico, não é? Moisés sobe ao Monte Horebe, ao Monte Sinai, para falar com Deus. E Deus escreve na pedra os 10 mandamentos. Nas bem-aventuranças, Jesus revoluciona tudo isso. E ao invés dele somente subir a montanha, ele leva o povo com ele. Você pode ler no Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha acontece nos 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus, quando leva as pessoas para lá, os seus discípulos, ele quer revolucionar, fazer algo além do que já aconteceu no Velho Testamento. Ele é o Senhor, o centro de tudo. Para o povo de Deus, a montanha tem um símbolo todo sagrado, a montanha é o lugar onde se encontra Deus, a montanha é um lugar místico, sagrado, onde se elevava o profeta ou aquele homem de Deus para ouvir o Senhor. Agora Jesus eleva todo o povo com ele. Isso é muito bonito, porque o Senhor veio nos buscar. Jesus, ele é o Deus atemporal, acima do tempo. Ele habita na eternidade, mas ele entrou no tempo para vir nos visitar. Assumindo a nossa condição, como Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas assumiu a nossa condição. Santo Irineu de Lyon, no século II, ele já diz que o que não é assumido não pode ser redimido. Então Jesus assume a nossa condição. Ele assume nossa condição e passa por tudo que o ser humano passou, com exceção do pecado. E mesmo não pecando, Jesus assume o lugar do pecador e por mim e por você ele morre para nos redimir pelo seu sangue. Por isso, meu querido, primeira coisa que eu quero te dizer, você precisa entender a diferença de preço e valor. O que tem preço não tem valor e o que tem valor não tem preço. Você, sua família, não tem preço, tem valor. E é isso que você precisa compreender para viver bem família em casa, para viver bem sua família, seus relacionamentos. A gente precisa distinguir essa diferença entre valores e preços. Por mais que a gente entenda isso, a palavra preço e apreço, elas são bem parecidas, mas apreço
é o valor que você pode dar a coisas, às pessoas, sobretudo, claro, a você mesmo. Você tem valor e não preço. Mas que bonito que o Senhor te ama e te aprecia, como o próprio profeta Isaías já diz no capítulo 43. O Senhor disse: eu te aprecio e te amo, porque você tem muito valor. E é por isso que Jesus, então, eleva o povo para a montanha para ensinar a eles. E agora não mais escrever na pedra, mas escrever no coração. Lembra da profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24? Jesus disse assim, preste bem atenção. Quando ele vai dizer as bem-aventuranças, aquilo que está profetizado lá no capítulo 36 de Ezequiel, versículo 24, acontece, se realiza. O que o profeta diz lá em nome de Deus? Eu vou retirar vocês, um de cada nação, e vou reunir vocês num só lugar. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, olha lá, a pedra, a lei na pedra, e dar-vos-ei um coração novo de carne, e nele meterei meu espírito, para que vocês possam observar e cumprir as minhas leis. Então este fogo não está mais escrevendo na pedra. As línguas de fogo do Espírito agora crava no coração de carne do ser humano as palavras de Deus. O que é muito importante a gente saber que não são leis diferentes, não são palavras diferentes, não é um outro ensinamento, é o mesmo Deus falando. Agora na pessoa do seu filho, tanto que na hora em que ele começa a sua vida pública, ali no Rio Jordão, sendo batizado por João, o que a palavra de Deus nos diz? Este é o meu filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu amor. Escutai-o, ouvi-o. Esta palavra se repete no Monte da Transfiguração, no Tabor, quando Jesus revela a sua glória. Se ouve a voz do Pai, este é meu filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu amor. Escuta ele, ouve ele. Então Jesus eleva o povo até a montanha, ensina ao povo o caminho da felicidade, o caminho da plenitude. É isso que Jesus quer de você. Esses dias alguém me perguntou assim, Rodrigão, tem alguém que pode ser feliz nessa terra? Claro que pode, mesmo com tanto sofrimento, claro que pode. Mesmo com tantas dificuldades, perseguições, as bem-aventuranças, elas são sinais. Elas são a prova de que nós podemos trilhar um caminho para chegarmos aonde queremos. Por isso é muito importante esta série, para que aqui no Família em Casa a gente possa aprender, como família, a trilharmos o caminho da bem-aventurança. Em outras palavras, bem-aventurado é um bem encaminhado. É interessante, né? O que é um bem encaminhado hoje? As pessoas falam assim, ó, eu tenho uma filha de 19 anos, então alguém fala assim para ela, olha, a Vitória está bem encaminhada. Mas o que é bem encaminhado? É só uma pessoa que tem estudo, em que ela está num bom caminho, não mexe com nada errado. Olha, é mais do que isso. Estar bem encaminhado não é só estar financeiramente bem, não é só você estar intelectualmente bem, você está bem formado ou informado. Vai além disso. Você ser uma pessoa bem encaminhada faz com que você tenha que passar por um caminho certo. E Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eu estou dizendo hoje para você que o segredo é encontrar o caminho certo. O Salmo 1 vai dizer que existem dois caminhos. Na verdade, o Salmo vai dizer que existe um caminho que leva à perdição, que leva à salvação. São polos, né? São extremos diferentes. Então você precisa acreditar que quando você caminha com Jesus, nos ensinamentos dele, você vai estar indo para a salvação. O caminho das bem-aventuranças, ele é um caminho infalível. Não tem como errar. Só pode dar certo. Então eu e você precisamos praticar isso dentro de casa. Por isso essa série Bem-aventuranças, não é? Deus me deu essa inspiração para fazer aqui no programa Família em Casa, e nós vamos ter 9 programas falando sobre as bem-aventuranças, porque são 9 as bem-aventuranças que Jesus, né, fala lá no Monte das Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Então essas 9 bem-aventuranças serão aqui faladas, meditadas, rezadas, aplicadas, e nós vamos aprender a andar e a viver para a nossa família ser mais feliz. Tua família precisa ser bem encaminhada, sua família precisa estar no caminho, sua família precisa estar nos trilhos, sua família, e claro, nosso relacionamento conjugal, né? Relacionamento de pai com filho, de filho com pai, nossos irmãos, os nossos amigos, a gente precisa se dar bem, a gente precisa estar bem encaminhado. Não adianta a gente ter boa intenção, estamos no caminho errado. Então é muito importante a gente ter esse princípio. Qual é o princípio das bem-aventuranças? Jesus sobe na montanha, leva o povo com ele,
né? Diferente do Velho Testamento, em que o profeta sobe, Deus fala, o profeta desce para trazer a palavra ao povo. O Senhor eleva o povo, por isso que a palavra de Deus nos eleva a uma condição diferente. Não é verdade que quando você sobe num lugar mais alto, você consegue ver melhor? A palavra de Deus nos faz ver melhor a vida, os acontecimentos, até os sofrimentos, as perdas que você possa ter, mas também te faz enxergar melhor os ganhos, as conquistas, as vitórias, as oportunidades que você tem. Então é muito importante para mim e para você hoje estarmos com os ouvidos muito atentos, com o coração muito aberto, porque Deus quer nos encaminhar por caminhos que vai fazer de fato a diferença na sua família e na sua casa. Falando um pouco mais sobre as bem-aventuranças, algo que é um detalhe maravilhoso, que Jesus não vem trazer uma coisa impossível de ser praticada. Claro que não. Como é que o Senhor vai falar uma coisa que você não pode fazer? Como é que Ele vai falar uma coisa que você é incapaz de cumprir? Como é que Ele vai te dar algo como dica ou como princípio, indicação, se você não consegue viver? Isso seria uma injustiça e até mesmo uma tolice. Mas Ele propõe algo que é muito importante. Nas bem-aventuranças, são duas partes. Nas 9, todas elas são duas partes. A primeira parte é uma condição. A segunda é um resultado. Então, a primeira condição ele vai dizer, bem-aventurados, hoje o primeiro tema, hoje o primeiro programa da série, bem-aventurados os que têm o coração pobre, os pobres em espírito. E aí, o resultado, porque é deles o reino dos céus. Então, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é uma paradinha rápida, é aquela para a gente tomar uma água, para a gente relaxar um pouquinho em casa, mas a gente vai voltar logo e o Família em Casa já vai trazer para você o primeiro tema da nossa série Bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm o coração de pobre, um coração simples, os que têm o coração humilde, aqueles que são pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. O programa Família em Casa volta já. Estamos de volta, família, no programa Família em Casa, aqui na TV Evangelizar. A nossa série Bem-aventuranças está só começando. Hoje, o primeiro dia, o primeiro programa da série Bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque é deles o reino dos céus. Que alegria a gente poder falar disso, porque Jesus está chamando a gente a estarmos encaminhados aonde nós vamos com certeza chegar na felicidade. Muita gente tem me perguntado a respeito dessa querida e tão sonhada felicidade. Jesus, no capítulo 15 de São João, no versículo 11, ele diz assim, disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Extraordinário! Minha alegria, disse Jesus, esteja em vós e a vossa seja completa. Para a gente compreender isso, Jesus então está falando, eu disse as minhas palavras, as bem-aventuranças. Se nós cumprirmos o que Jesus falou, vamos chegar lá. Olha, fé, minha gente, é você andar de acordo com o que Jesus vivia e de acordo com o que Ele é. Então, toda a vida de Jesus, toda a essência de Jesus está nas bem-aventuranças. É magnífico e a gente precisa parar para pensar, a gente precisa conversar isso em família. O coração pobre não é o coração que não tem nada. Vamos definir pobreza? Pobreza é aquele que não tem nada? Não. Pobreza é aquele que não se apega em nada. Pobreza não é você não ter nada, você não é nada, você não ir a lugar nenhum, você não ter o que comer, você não ter simplesmente o que nem vestir, você não ter onde morar. A pobreza é quando você consegue vivê-la de uma forma magnífica, cristã, sem se apegar. Jesus não se apegou à sua divindade. Ele não se prevaleceu da sua igualdade com o Pai. Ele se fez como nós, se aproximou. Posso falar para você, o coração do pobre é o coração que se aproxima, é o coração que se abre, que partilha. Sabe o que é partilha? Partilha é uma parte. É o coração que se doa. A palavra perdão, ela significa isso, perdoar, como correr e percorrer, como fazer e perfazer, como falar e perfalar. Como é importante a gente compreender isso. Doar e perdoar, doar de novo. Então, esse coração pobre é um coração que se doa sempre, e mesmo quando o outro não merece. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia assim, é preciso amar a todos, os bons porque eles merecem e os maus porque eles precisam. Olha que magnífico isso, isso tem que ser princípio de vida para nós. Não tem uma máxima filosófica? Não se chega ao fim senão pelo meio, não se chega ao meio senão pelo princípio.
E as bem-aventuranças são princípios. Se você caminhar no caminho das bem-aventuranças, se você for bem encaminhado, você vai chegar lá na tão sonhada felicidade. Feliz é o que tem um coração de pobre. Feliz é o que tem um coração simples, desapegado, um coração que se doa, que não fica mesquinho, nem avarento e nem ávido simplesmente por as coisas. Não é verdade que nós estamos num tempo em que as pessoas estão muito ávidas por dinheiro, por poder e por tantas coisas? A palavra de Deus, na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, já vai dizer: a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Essa avidez, esse apego ao dinheiro é que faz com que a maldade aconteça no mundo. A gente tem falado tanto de solidariedade e paz, a gente tem falado tanto de lutar contra a violência, mas na verdade nós só vamos vencer a violência quando tivermos um coração pobre, quando a gente se interessar pelo outro. A pobreza nos faz nos aproximar, sem medo, porque não temos medo do que o outro pode tirar da gente. Não é difícil quando você tem muita coisa? Eu já passei por situações assim com amigos que me falaram assim: um amigo que tem lá os seus pertences, tem lá a sua fama, ele tem medo dos outros se aproximarem dele, porque ele nunca sabe se está se aproximando por quem ele é ou por que ele tem. Não é terrível isso? É terrível quando a gente não sabe se o outro está gostando da gente por aquilo que nós somos ou se por aquilo que temos. Agora a pobreza não tem esse medo. Eu tenho algo a te oferecer, eu estou aberto a você. Nós não estamos falando aqui apenas de você estar privado, ou de você não ter coisas materiais, ou de você não ter prestígio, ou enfim, nada dessas coisas. Estamos falando numa coisa muito mais sublime, muito mais espiritual, bem-aventurados, bem encaminhados, que tem um coração de pobre, ou que tem um coração que não se apega nas mágoas, nos ressentimentos, não se apega mesmo nos bens materiais que você tem, nos prestígios humanos, nas honrarias da terra. Bem-aventurado aquele que sabe perdoar. Gente, se nós vivermos isso em casa, vai ser maravilhoso. Você está olhando para mim agora, eu estou aí entrando dentro da sua casa. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa família se não é isso, minha gente? Bem-aventurados os corações que são pobres, não são apegados no que o outro falou, no que o outro fez, no que o outro deixou de fazer. A gente às vezes é tão mesquinho que a gente dá com uma mão e já quer receber com a outra o mesmo tanto que a pessoa nos deu. E isso seja de uma parte boa ou uma parte ruim. Quando alguém nos dá um mal, a gente quer pagar com a mesma moeda. E quando a gente dá algo bom para uma pessoa, a gente quer receber dela. Não é verdade que você ficou muito chateado já e triste quando você ajudou tanto uma pessoa e na hora que você mais precisava, ela não fez isso por você? E aí você se chateia, às vezes você se fecha. Não se apega nisso. O coração do pobre, em outras palavras, é desapegado. Então eu quero dizer uma palavra de ordem para vocês aí, para nossa família em casa. Vocês querem ser uma família feliz? Querem? A sua resposta é sim. Você faria tudo por isso? Então, por favor, seja desapegado de coisas, de bens, de pessoas, de palavras, de acontecimentos. A gente fica tão apegado às situações do passado, a gente fica tão apegado a tristezas e angústias que nos fazem tão mal. Vocês lembram daquilo que o anjo falou lá no capítulo 19 de Gênesis para o Ló, sobrinho de Abraão? Quando estava ele, a esposa e as duas filhas. Lembra? Se queres salvar a sua vida, não olhe para trás. Não para, mas sobe a montanha. Que lindo isso, né? Não para, não olha para trás, mas sobe a montanha. Ela ficou apegada, a esposa de Ló, aquela que virou estátua de sal, tá lembrado? Ela virou estátua de sal porque ficou apegado a Sodoma e Gomorra, o que estava lá atrás. Não vale a pena. É preciso ter um coração de pobre que sonha, que se dispõe a ir em frente, a um objetivo novo. Eu sei que às vezes você passou por uma perda triste de um ente querido, às vezes o seu filho se foi, seu pai, sua mãe, um amigo, alguém próximo da família. Eu também já vivi situações assim, fiquei viúvo muito novo, com 23 anos. Sepultar a minha esposa foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas quando você se apega a isso e você não aceita, parece que nada que você tem é o bastante. Na morte da minha esposa eu aprendi que felicidade não é você ter tudo o que você quer, até porque ninguém tem tudo o que quer. A gente é assim. Isso não é crítica, é a realidade. Ninguém tem tudo o que quer, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Ninguém é feliz porque tem tudo o que quer. Você é feliz quando você ama aquilo que você tem, mesmo que isso seja pouco ou que isso seja muito. O mais importante é que na nossa casa a gente aprenda uma cultura, a cultura de ser feliz com o coração desapegado, com o coração puro, com o coração pobre. O espírito precisa ser pobre.
Engraçado, quando a gente vai estudar a vida do pobre na nossa realidade hoje, na realidade de Jesus também tinha pobreza, né? Eles viviam sob o domínio do Estado de Roma, Roma imperava sobre eles e era massacrante, era opressor, era terrível. A pobreza lá, física chegava a ser miserável. As pessoas não tinham trabalho, muitas vezes não tinha comida. Lembra na passagem de João capítulo 6, na primeira multiplicação? Eles estavam o dia inteiro lá e não tinham nada para comer, o dia todo sem comer. Mas como é bonito aquele menino que estava lá, que tinha no seu alforje 5 pães e 2 peixinhos. E desapegadamente ele fala para Jesus, eu tenho aqui na minha sacolinha, na minha mochila, 5 pães e 2 peixinhos. Não daria nem para ele, com a fome de um dia inteiro, e ali tinha 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. É extraordinário o desapego de você dizer, eu quero partilhar. E o que aconteceu naquele dia? O milagre da multiplicação, o amor reinou. Na doação daquele menino, Jesus fez um milagre. Posso te dizer uma coisa? Jesus quer fazer um milagre na tua casa, mas não sem nada. A gente tem que doar alguma coisa. Dar o nosso perdão, nosso amor, nossa fé, nossa oração. Deixarmos de ser mesquinho no tempo, hein? Quanta mesquinhez no tempo. Não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para minha esposa, não tenho tempo para o marido, não tenho tempo para o meu filho, não tenho tempo para minha mãe. Puxa vida, às vezes a gente não tem tempo para a gente. A gente não tem tempo para a gente. Alguma coisa está errada. As bem-aventuranças começam a funcionar quando a gente abre o coração e fala para Jesus, é nesse caminho que eu quero ir. Então eu convido você, nesse momento, a gente rezar junto e a gente colocar o coração na presença de Deus e ter a certeza de que este é o caminho que queremos seguir. Bem-aventurados os pobres em espírito, os que têm um coração de pobre, porque é deles o reino dos céus. Quando a gente fala pobre, a impressão que dá é que a gente está falando aquele que não tem nada. E Jesus está falando que você vai ter o reino dos céus. Repete aí comigo, você que está assistindo o programa em casa. Bem-aventurados os que têm o coração pobre, os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Então eu peço a Jesus nesse momento que derrame sobre você o reino dos céus, que o reino dos céus chegue aí na sua casa hoje. Que o reino dos céus chegue aí no seu casamento. Que o reino dos céus chegue no seu coração. Cansado, às vezes carente, às vezes triste e deprimido, porque você perdeu alguém que você ama. Que o reino dos céus chegue aí no seu trabalho, onde as coisas estão tão difíceis, onde parece que você faz esforço e parece que não está dando resultado. Lembre-se que as bem-aventuranças, elas se resumem em 2 partes. Uma condição e um resultado. Se você tiver um coração puro, se você tiver um coração de pobre, você vai receber o reino dos céus. É seu. Então que o reino dos céus chegue aí. Nesse momento, estamos abertos a sermos caridosos, amorosos, generosos, a sermos fraternos, a perdoarmos e a darmos do melhor que temos, mesmo que isso seja muito pouco. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Esperança cega que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É isso que agrada a Deus. Este é o bom caminho. Então que hoje você possa perdoar, amar, se doar, se dar. Não vale a pena ter um coração cheio de coisas, sobretudo se essas coisas forem passageiras, e sobretudo se essas coisas forem ruins. Então se desapega. Se desapega. Seja um coração pobre. É isso que agrada a Deus, que a gente ame a nossa pobreza. Somos mesmos, não somos desta terra, não somos deste mundo,
não se ouviu falar e nunca se viu alguém que morreu e levou consigo seus bens. Então, seja para Deus um coração de pobre e que o reino de Deus chegue à tua casa hoje. Perdão, felicidade, paz, força, coragem. E acredite, as bem-aventuranças só estão começando. É o caminho que queremos trilhar. Então, essa é a esperança que temos na sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Que Deus abençoe você, a sua família. E não se esqueça que a gente só precisa ficar junto. É a série Bem-aventuranças aqui no seu programa Família em Casa. E a gente volta para falar mais disso, para caminharmos juntos. E não se esqueça, não tire os seus pés desse caminho. Eles vão te levar à verdadeira felicidade. Deus abençoe vocês. Um beijo, família. Aqui a gente tem essa certeza de que com Jesus a gente vai vencer sempre. Deus te abençoe e até o próximo programa. Não perca, hein? Avisa a sua família, seus amigos, espalhe aí para os seus contatos que o Família em Casa agora está vivendo esta série Bem-aventuranças. E a gente volta para a gente caminhar mais esse caminho. Deus abençoe você, um beijo no seu coração e até o próximo programa Família em Casa. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia.